Chegou a sexta-feira e junto com você estamos nós para mais uma resenha do Cangaço. Você sabe, toda sexta-feira eu estou com um convidado ou uma convidada batendo um papo sobre um fato, sobre um livro, sobre algo que marcou a vida do nosso convidado. E hoje nós estamos aqui na casa de Israel Maria dos Santos II. Ele nos recebeu e para a gente bater um papo sobre cangaço, sobre como as obras dele surgiram e um pouco da sua experiência na condição de escritor e hoje destacando-se entre todos aqueles e aquelas que escrevem sobre o cangaço. E lembrando, hoje é o dia do sorteio, hein? Ó, essa obra aqui do Keber estará sendo sorteado hoje para você que fez aquela transferência, que fez o Pix para o programa, para a gente cobrir as despesas de envio do material. Lembrando a você, você pode concorrer, certo? Você aciona aí o nosso QR Code, está aí na tela, e faz o depósito o valor que você quiser. É você que define o valor. E aí, quando chega no último programa do mês, a gente sorteia um livro e encaminha para você. O mês de outubro, agora que estamos encerrando, é esse livro aqui do Keber Maia, Meu Primo Jararaca. Em novembro, olha só o que nós temos para novembro aí. Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró. Lampião em Mossoró. Esse livro aqui é uma coletânea de fontes essenciais para que você conheça o fato que marcou a história de Mossoró. E esse aqui, ó, Chuva de Bala no País de Mossoró, Tarcísio Gugel, é o resultado dessa coletânea na arte, no teatro. Talvez você nunca tenha assistido a Chuva de Bala de Mossoró, mas você poderá receber em sua casa esse livro aqui na última sexta-feira de novembro. E para dezembro nós temos um presente de Natal. Nós estaremos sorteando 4 livros. 4. E o Israel já doou um dos livros que será sorteado, é exatamente Vargas contra Lampião, certo? Que chegará na sua casa. Israel, amigo, obrigado por receber aqui na sua casa. Batemos um papo ali antes, tomamos um café, relaxamos um pouco. Amigo, muito obrigado, seja bem-vindo ao programa, né? E eu já quero começar perguntando a você, como despertou interesse pelo cangaço? Amigo? Bom dia, Lemuel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores que vão nos acompanhar de suas residências, de seus trabalhos. Quero dizer, Lemuel, que é uma satisfação recebê-lo aqui na minha residência. Fico verdadeiramente honrado, né, em figurar no Resenha do Cangaço ao lado de tantos colegas pesquisadores, gente muito boa que já esteve com você. E entrando na sua pergunta, eu, como todo sertanejo, nascido e criado em Caicó, região do Seridó, do Rio Grande do Norte, desde muito cedo vi aquelas referências ao cangaço, embora sem me aprofundar no assunto. Mas quando a gente transitava pela escola, pelo comércio, na família, sempre surgia aquelas histórias de Lampião, Antônio Silvino, que teve uma presença maior lá no Seridó. Muitas vezes eram histórias colhidas da literatura de cordel, aquelas histórias fantasiosas que todo mundo conhece e sabe hoje, e são histórias que realmente estão no imaginário, mas que não tiveram um acontecimento real, como a história do sal, né, do cangaceiro que fez a mulher comer 1 quilo de sal. Tudo isso eu escutava na minha infância, mas não havia o despertar para a pesquisa do cangaço. Tanto que a primeira obra de cangaço que eu li foi por volta de 2007. Eu já era
adolescente entrando na idade adulta foi a obra Lampião Nem Herói Nem Bandido, do Anildomar Williams de Souza, que, por sinal, estava lá na minha cidade, Caicó, fazendo o lançamento. Eu fui até lá, adquiri a obra, fiz a leitura, e aí fui adentrando o mundo do cangaço, mas apenas como um curioso, como um leitor. Eu diria que a vontade de pesquisar e contribuir com o universo do cangaço surgiu a partir da leitura da obra Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, do Frederico Pernambucano de Melo, que eu fiz ali por volta de 2016, 2017. Foi uma obra que me tocou muito, despertou um sentimento de nordestinidade, e a partir dali eu senti que queria adentrar nesse mundo da pesquisa e talvez também contribuir com alguma coisa no universo do cangaço. E ainda há bastante para ser explorado, embora tenha já sido bastante desnudado por vários outros autores. Israel, a primeira obra que você escreveu sobre cangaço foi O Tiro que Matou Lampião. É um livro que eu já tive a oportunidade de ler também, mas o nosso papo aqui eu quero concentrar no outro. No segundo, que é esse aqui, Vargas contra Lampião. Está até com o meu lápis aqui que eu faço as minhas anotações, né? Mas como foi produzir o livro Tiro que Matou Lampião para o leitor? O leitor ele impacta um pouco quando ele vai ler o seu livro, porque ele vai direto para um dos temas que eu considero mais polêmico do cangaço, em relação ao Lampião, que é exatamente quem matou. Que é uma preocupação que, para mim, respeitando as opiniões contrárias, eu acho irrelevante. Quem matou, né? Porque você está num combate. Então, é a mesma história assim, quem atirou em Jararaca, em Mossoró? Quem foi que deu o tiro? Não importa quem deu o tiro, o fato aconteceu. Então, o tiro que matou Lampião, eu entendo e entendi como uma certa provocação a algumas obras que dizem que quem atirou foi fulano, a bala saiu da arma de cicrano, né? E é impactante para mim, porque o leitor que não é um leitor acostumado com cangaço, quando vai para a sua obra, ele se sente um pouco, é possível que ele se sinta, né? Um pouco assim, eu diria, perdido, porque ele não tem antecedentes do cangaço do seu livro, você vai direto. Como foi que você pensou essa obra e o que dizer para o leitor essa ausência anterior de alguma coisa sobre o cangaço? Foi proposital? Foi algo que você, não, eu vou fazer assim que eu quero impactar? Ou foi algo que você não percebeu que aconteceria? A escrita da obra, da forma como foi escrita, como foi concebida, ela realmente foi proposital. Embora, na época, eu não tivesse refletido que algumas pessoas pudessem chegar ao universo do cangaço, ao assunto do banditismo, através da minha obra. Eu só fui me aperceber disso quando realizei o lançamento e algumas pessoas chegavam para mim dizendo: olha, agora eu vou conhecer a história de Lampião. E Aí você vai dizer, não vai, né? E no momento eu falava para a pessoa da morte de Lampião, porque da de Lampião, realmente, na obra O Tiro que Matou Lampião, eu discuto apenas a morte, as várias controvérsias envolvendo a morte. Mas voltando um pouco no seu questionamento, como foi que surgiu essa ideia do livro O Tiro que Matou Lampião? Se o ouvinte e você recordarem um pouco, eu referi a alguns momentos que o meu interesse em entrar no tema do cangaço foi através da leitura do Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo. Essa obra, Guerreiros do Sol, ela me impactou de uma tal forma que eu passei a ler toda a obra produzida pelo Frederico.
E quando a gente lê muito um autor, corre-se o risco de a gente acabar nos tornando, além de leitores, também uma espécie de fã, né? Como tem gente que lê a literatura de ficção e acaba se tornando fã de um determinado autor. Eu acho que, involuntariamente, isso acabou acontecendo, porque o Frederico me esclarecia muita coisa e eu sentia um vazio enquanto nordestino, e a partir dali aquilo foi me despertando de uma forma mais clara. E aí, quando em 2018, no transcurso dos 80 anos da morte de Lampião, o Frederico ele vai no programa do Bial, da Rede Globo, é entrevistado e ele diz: olha, quem matou Lampião foi o soldado Sebastião Vieira Sandes, contrariando tudo que se sabia nos 80 anos anteriores sobre o fim de Virgulino Ferreira. E aí, quando ele dá essa entrevista, o livro ainda não tinha chegado às livrarias. Quando ele dá essa entrevista, no outro dia já choviam críticas de autores do cangaço sobre o dito de Frederico. Tá surgindo um novo matador de Lampião, está querendo mudar a história, está querendo vender livro. E daí eu pensei, não é possível que um autor renomado, consagrado, respeitado no mundo do cangaço, um dos precursores do estudo do fenômeno, comece a fazer literatura de ficção dentro da área de história. Então havia ali para mim um problema a analisar. É tanto que no início, na concepção da obra, O Tiro que Matou o Lampião, eu pensei em, perscrutando as fontes primárias, trazer elementos que corroborassem a tese de Frederico. Infelizmente, ou felizmente, em nome da ciência, da melhor evidência, do método científico, eu acabei chegando a uma conclusão diversa e vi que aqueles que faziam a crítica no início, embora crítica por crítica, sem trazer elementos, estavam certos. Mas nessa obra eu trago as razões porque eu acho que o Frederico ele está equivocado. E aí, em virtude de O Tiro que Matou o Lampião ser essa obra que trata apenas da morte de Virgulino, não apenas sobre quem deu o tiro. Não é sobre apenas quem deu o tiro. O Tiro que Matou o Lampião, porque é o título que choca. Impactante. O debate que me fez escrever a obra, né? É o título de um dos capítulos. Mas no Tiro, eu aprofundo as várias controvérsias em torno da morte de Virgulino Ferreira, desde os atos preparatórios aos atos de execução, até a morte, efetivamente, do Virgulino. E eu acho que entre os especialistas do tema do cangaço, eu acabei depois recebendo congratulações, né, pela escrita da obra, porque é uma obra que realmente aprofunda, desnuda, não existe outro título que levante tantas controvérsias e, de certa forma, esclareça alguns pontos como essa, mas, ressaltando, é uma obra realmente que fica para especialistas na área. O iniciante ele tem dificuldades de entender por completo o livro, porque justamente não possui aquelas preliminares de o que foi o cangaço, quem foram os cangaceiros, como agiam, como viviam, etc. Tem muita coisa ainda a perguntar sobre esse livro, Zé, mas eu não vou perguntar porque eu quero que o leitor procure o livro e leia, né? Você vê que já despertou a curiosidade e uma polêmica aqui. Ele entrou em debate com uma referência nacional da historiografia do cangaço, que é o Frederico Pernambucano de Mello. Isso é bom, isso é bom. Isso é uma atitude de responsabilidade e de respeito pelo Frederico, né? De, primeiro, a gente identificar e procurar esmiuçar quais as fontes estão sendo trabalhadas na produção de um livro. E segundo, ter o direito de questionar aquilo que está posto em uma obra, não importa por quem. Isso. Todos nós
na condição de escritor, de pesquisador, nós estamos sujeitos a críticas e elogios. E nós temos que admiti-las. Se a gente não admite a crítica, não faça nada. Sim. Fique aí só caladinho, lendo, porque na hora que você torna público um trabalho, você receberá elogios, mas também receberá críticas. Perfeitamente. E a você, o leitor, caberá ter acesso à obra de Israel, O Tiro que Matou Lampião, né? Porque, como ele mesmo diz, a questão não está no tiro, apenas o título, porque é um título chamativo, é um título polêmico, né? Mas eu não vou mais entrar em detalhes sobre isso aí. Eu quero ir para esse aqui. Olha. Por que para esse aqui? Porque ele envolve dois personagens, dois sujeitos históricos, que é Lampião e Getúlio Vargas, que marcaram a nossa história na mesma época. Na mesma época. Mas antes de irmos para esse livro, eu quero fazer o sorteio. Do mês passado, eu fiz o sorteio no fim. Eu quero fazer logo, para você saber quem é que vai ganhar. Israel, esse livro aqui do Keber Maia, Meu Primo Jararaca, ele será sorteado agora. O Israel, ele dirá um número de 1 a 15, 15 porque foram 15 pessoas que contribuíram do último sorteio para cá, né? 15, certo? E aí ele vai dizer de 1 a 15, eu tenho anotado aqui, deixa eu abrir aqui no meu papel, a minha cola aqui, e eu digo já quem ganhou. De 1 a 15. Número 9. 9. Maria. Aqui. Bruno Ernesto Clemente. Bruno Ernesto Clemente, você fez a contribuição, amigo. Eu quero que você envie para o e-mail do programa, resenhadocangaço@gmail.com, o seu endereço para eu encaminhar esse livro aqui do Keber, certo? Bruno Ernesto Clemente. Ou então para o meu WhatsApp, né? Pode ser o meu WhatsApp, 849-8879-3893. E eu encaminharei o livro do Keber para você. Então, parabéns. E lembrando, né? A partir de agora, próxima semana já, você pode depositar. Quem depositar a partir desse momento estará concorrendo em novembro a esse livro aqui, ó, Lampião e Mossoró. Isso aqui foi uma doação da Fundação Vanta Rosada, da coleção mossoroense. Obrigado a Heriberto. E Poder Público de Mossoró, empresários, vamos apoiar a Fundação Vanta Rosada. Tem muito que se produzir, tem muito produzido. A coleção mossoroense é uma referência nacional na produção e a gente precisa apoiar e divulgar o trabalho desenvolvido pela Fundação Vanta Rosado, pela coleção mossoroense. Obrigado à Fundação que nos doou esse livro aqui para o sorteio. Obrigado, Heriberto, você que concedeu esse livro. E esse aqui foi o próprio Resenha, né? Esse recurso que vocês estão depositando, aquela sobra, eu vou na livraria, compro para sortear para vocês. Né? Isso aqui foi fundos da Resenha. E em dezembro a gente já tem uma obra que Israel doou aqui. Israel, antes de entrar no livro, cangaço para você é o quê? Boa pergunta, Lemuel. Uma pergunta que eu acho que todo pesquisador que se propõe a se aprofundar no tema deve se fazer. Deve se fazer e deve responder antes de escrever ou conceituar a respeito de qualquer coisa dentro do cangaço. Há um vácuo em muitas obras escritas sobre o tema a respeito do que seja o cangaço. A maioria das obras do cangaço discorre sobre fatos específicos. A exemplo do tiro que matou o Lampião, como nós acabamos de referir. E nesse primeiro livro, eu não tive esse cuidado de evidenciar o que eu estava entendendo por cangaço. Mas, quando eu
escrevi o Vargas contra Lampião, já de olho naqueles questionamentos das pessoas que vinham a mim comprar o primeiro livro e diziam, olha, eu vou saber que foi o cangaço com essa obra. E aí eu pensava, mas eu não digo que é o cangaço ali, né? Então, eu me senti na obrigação de teorizar minimamente sobre o que é o cangaço, ou pelo menos o que eu entendo por cangaço. Claro que, já colhendo elementos das minhas pesquisas nas fontes e também na bibliografia que faz uma análise, um aprofundamento teórico a respeito do tema. E aí, Lemuel, para responder a sua pergunta sobre o que é o cangaço, a gente precisa estabelecer, no meu sentir, 5 características que estão dentro do conceito. A primeira delas, o cangaço é um fenômeno de grupo, ou seja, homens reunidos em bando. É um fenômeno que se desenvolveu num espaço maiormente rural, não apenas nos meios rurais, e Mossoró está aí para dar a prova, né? Como o cangaço também teve incursões em cidades pelo interior do Nordeste. Terceiro, é marcado pela atuação de homens armados. Armas brancas ou armas de fogo, não importa. Eram homens armados reunidos em bando. Quarto, eles viviam de forma nômade. E quinto, eram chefiados por membros que estavam dentro do próprio cangaço. E veja como é essa característica da chefia. Os cangaceiros não obedeciam chefes de fora. Eles podiam fazer algum mandado ditado por algum coronel, sim, mas como um favor, não como se aquele potentado fosse um verdadeiro chefe dos cangaceiros. Veja como essa característica da chefia, quando o Lampião, na década de 30, especialmente, ele fraciona o bando, ele divide o bando em subgrupos, cada subgrupo não ia isoladamente obedecendo a Lampião, tinha o seu próprio chefe. Veja como é essa característica. E aí, quando nós fixamos esses 5 elementos para definir o cangaço, a gente foge daqueles termos utilizados hoje em dia que realmente confundem a cabeça dos menos desavisados como um novo cangaço. E aí, quem está no senso comum, quem está de fora, quem é apenas curioso, vai dizer realmente é um cangaço, como o cangaço de Lampião, só que é cangaço nos dias de hoje. E se você vai para essas 5 características, você descarta de cara esse novo cangaço como um cangaço nos moldes do praticado por Virgulino e seus antecedentes, como Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante e outros. Não é nem cangaço, porque, primeiro, o novo cangaço tem atuação predominante aonde? No meio urbano, ou seja, já perde a característica de atuação rural. Então, só por aí a gente já descartava. Mas quando a gente não tem clareza do conceito, aí a gente começa a estabelecer essas hipóteses e levantar essas nomenclaturas que, no meu sentir, vão nos levar a um determinado anacronismo dentro da história. Então, de posse desses elementos, a gente pode dizer que o cangaço ele foi uma espécie de banditismo nordestino, marcado pela atuação de homens em armas que viviam de forma nômade, chefiados por pessoas de dentro do mesmo grupo e, em todos os casos, praticando violências contra pessoas ou contra coisas. Zé, você colocou aí um ponto interessante, quando você diz assim, que o bando de cangaceiros era chefiado por um deles, um dos seus pares, verdade, e que não devia obediência a coronéis, mesmo que, em determinadas situações, pudesse prestar um serviço a um coronel. Exemplo, o bando veio a Mossoró, idealizado a priori por Macilon, Lampião foi um convidado, mas o coronel que estava por trás era o Isaías Arruda. Isso não coloca, a partir de sua visão, não coloca Isaías Arruda como chefe do bando. Ele pode ter sido quem patrocinou a estrutura logística para o fato. Certo? Perfeito. Quando a gente vai para o seu livro,
essa aqui, ó, Vargas contra Lampião, ou A Revolução contra o Cangaço, a história da fracassada expedição Chevalier de combate ao banditismo. Certo? Quando a gente vai para o seu livro, logo na introdução, a gente vê algo interessante, né? No prólogo que é o ponto, quando Israel discute o cangaço na sua perspectiva. Certo? Mas a gente percebe que as idas e vindas com a discussão política está presente. Não tem como trabalhar um livro desse colocando governos federal e estaduais sem excluir os coronéis. Sim. Sem excluir os coronéis. E aí, de repente, surge uma proposta de dentro do governo para acabar com o cangaço, que é a expedição. Como é que você chegou a essa estrutura, a esse projeto? Como é que que fontes você utilizou para chegar ao projeto? Esse projeto está aqui, mas ele não caminhou. Eu percebi na leitura que fatores extra-governo federal provocaram o fracasso do projeto. Então, como você chegou a isso? O que ele provocou? Qual a problematização você levantou? E como você destrinchou? Você dizer tudo não, senão o leitor não vai ler. Né? Só para ele ficar curioso. Como foi que eu cheguei ao tema da expedição Chevalier? Cheguei, curiosamente, através da morte de Lampião. E aí você vai dizer, ora, como? Se a expedição Chevalier é no início da era Vargas e a morte de Lampião é logo após a instauração do Estado Novo, né, que foi em 37, Lampião morre em 38. No meio do cangaço, entre os pesquisadores, há uma espécie, eu chamo de suposição, porque na verdade não se conhece o documento e nem se sabe se ele existe. Mas há uma hipótese de que a morte de Lampião ela foi determinada pelo próprio Getúlio Vargas, que chegou em um determinado momento do Estado Novo e disse: olha, Lampião tem que morrer. Nós não podemos mais conviver com poderes paralelos que dominam pelo terror uma certa parcela do nosso território. Nós somos um país que se pretende civilizado. Nós estamos em um regime agora autoritário, o Estado Novo. Então, eu não vou mais tolerar coronéis e cangaceiros agindo de forma extralegal dentro do território. E como existe essa suposição de que a ordem veio de Vargas, eu precisei voltar ao início da era Vargas para entender por que Vargas fez isso naquele momento e não fez no início. Exatamente. Quando a Revolução estava a todo vapor, né? Quando havia aquela comoção pública de que Vargas vinha fazer um saneamento moral de todo o território brasileiro e que aquela corrupção, desordem vigentes na República Velha iria se acabar a partir dali. E eu encontrei, pesquisando as fontes, o primeiro projeto a que o governo Vargas se propôs para acabar com o cangaço, que foi a Expedição Chevalier. E eu tensionava inicialmente falar sobre a Expedição Chevalier, que até o momento em que eu comecei a adentrar no tema, era algo visto como folclórico por certos autores. Existem alguns autores que trazem em uma página a Expedição Chevalier, mas sempre tratam a Expedição Chevalier como aquele empreendimento que ia trazer aviões para o sertão, para jogar bombas e matar Virgulino Ferreira. Ou seja, os autores encaravam isso como algo praticamente folclórico, né? Era uma iniciativa estrambótica, algo que realmente não iria sair do papel de forma nenhuma. E quando eu me aprofundei, queria escrever apenas um artigo sobre a expedição, eu vi que havia material a ser analisado que ia além de um artigo. Porque o tema era muito debatido, sobretudo pela imprensa da época, e causou uma grande campanha
nacional, mas especialmente no Distrito Federal, o Rio de Janeiro da época, no sentido de voluntariado para acabar com Lampião. E é quando nós nos propomos aí a escrever sobre a expedição Chevalier, né, a levantar elementos que pudessem contar a história dessa expedição, desde o surgimento do plano até a sua derrocada, que, como você citou, realmente tem contornos puramente políticos, embora até o livro Vargas contra Lampião, esse contorno político ainda não estivesse evidenciado. Se falava que a expedição teve fim por falta de verbas. E aí, quando eu fui realmente analisar a documentação, a gente viu que falta de verba não foi elemento real para o fim da expedição, foi apenas um elemento retórico. Interessante isso que Israel coloca, né? Veja, de posse das fontes, você analisou as fontes, e você percebeu que outras obras anteriores à sua tratam a expedição como algo até meio folclórica, né? Assim, uma coisa meio assim, com possibilidade, probabilidade de acontecer muito pequena. É tanto que você mesmo disse que uma página, 2 páginas, no máximo, tratavam isso. Um tema tão sério, né? Um tema tão sério. Então, você trabalhou as fontes, você analisou as fontes, você cruzou dados, né? Analisou outras obras, e quanto mais você se aprofundava nas fontes e nas obras, você percebia o caráter político. Sim. Aí eu volto atrás. Numa das perguntas anteriores, você afirmou que a relação entre o cangaço e os coronéis era uma relação não de liderança por parte dos coronéis, que cada bando tinha o seu próprio líder, seu próprio chefe, cangaceiro, e não era um coronel. Mas agora você diz que as suas leituras, a sua pesquisa, coloca a hipótese, né? Eu vou colocar a hipótese porque o leitor é que vai dizer se essa hipótese foi respondida ou não. Porque aí eu não quero que você me diga agora, senão quebra o leitor. Entendeu? Você coloca a hipótese de que o que impediu o avanço da expedição não foi recursos. A falta de dinheiro foi apenas argumento para barrar. E que por trás disso teria posições políticas. Como chega isso ao leitor? Como você chegou a isso? Pronto, perfeitamente. Só voltando um pouquinho, eu preciso fazer justiça a um autor, Rubens Antônio, que escreveu uma obra magistral dividida em 2 volumes chamada O Cangaço na Bahia. E aí ele é o autor que, antes desse título, Vargas contra Lampião, melhor trabalha a expedição Chevalier, inclusive em detalhes, embora ele vá em um caminho e eu vou em outro. Né? Então, feita essa devida justiça, para não se dizer que todos os autores trabalharam em uma página ou 2. Né? O Rubens Antônio ele tem uma obra excelente que foge a essa regra. Mas vamos lá. Realmente, dentro do meu conceito do cangaço, o coronel ele não é líder. Embora todos nós saibamos que a relação entre coronéis e cangaceiros foi uma relação fraternal. Coronéis, cangaceiros, coiteiros, tudo isso conviveu de uma forma muito imbricada dentro dos sertões do Nordeste na época do cangaço. A gente não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Agora, quando eu me refiro aqui à morte de Lampião, ela tem cunho político em 1938 e a expedição fracassa também por cunho político em 1931, eu quero dizer que realmente nos 2 casos nós tivemos motivações políticas, mas quando Vargas resolve aniquilar Lampião em 1938, há uma determinação para exterminar todos aqueles poderes extralegais existentes, onde o cangaço estava em evidência. Não que
em 1938, nós não tivéssemos mais essa relação entre cangaceiros e coronéis. E em 1931, realmente, a motivação é política, mas desta vez pela força dos coronéis, porque Vargas compreendia muito bem o que tinha acontecido em 1930 na Paraíba, a Guerra de Princesa, quando o coronel Zé Pereira, sozinho, a gente sabe que não é sozinho, né? Mas eu coloco sozinho, ele teve muita ajuda, mas para a grande mídia, para a imprensa que reverberava no Rio de Janeiro, o Zé Pereira sozinho conseguiu proclamar a independência de um território livre de Princesa, dentro da Paraíba, e conseguiu fazer frente ao Estado, às forças do Estado, em defesa de seu território. Ou seja, ali ele luta com João Pessoa, e a tendência era de que realmente as forças de João Pessoa viessem a ter o destino do fracasso se não tivesse acontecido a morte de João Pessoa em julho de 1930 no Recife. Então, em julho de 1930, por exemplo, o Vargas ele tinha como secretário no Rio Grande do Sul o Oswaldo Aranha, que, deflagrada a Revolução, vai se tornar ministro da Justiça e Negócios Interiores e inicialmente vai patrocinar a Expedição Chevalier. Então, o Oswaldo Aranha ele sabia perfeitamente qual era a força dos coronéis nordestinos. Porque na época em que ele era secretário de Vargas no Rio Grande do Sul, ele chegou a mandar armamentos, chegou a mandar munição para a polícia de João Pessoa fazer frente a Zé Pereira, e nem isso foi suficiente. Então, ali, no cálculo político da Revolução, o que é que eu suponho? E, claro, escorado nas fontes e na bibliografia, o que é que eu suponho? Que Vargas ele fez um cálculo. Primeiro, ou eu persigo o banditismo, acabo com o Lampião, mas necessariamente para acabar com o Lampião eu também tenho que exterminar os coronéis que dão guarida a Lampião, e com isso corro o risco de provocar uma grande comoção social e até mesmo uma revolta dentro do Estado, ou eu vou tolerando o banditismo, vou tolerando o Lampião até onde posso, enquanto eu me sustento aqui no poder. Porque logo que Vargas chega ao poder, em 1930, 31, ali estamos no início, não há uma pacificação. Elementos dentro da própria Revolução, do governo Vargas, começam ali a deliberar sobre se os caminhos estão sendo bem traçados. E basta para isso a gente lembrar que em 32 vai ocorrer a revolta constitucionalista em São Paulo, que praticamente quase derruba Getúlio Vargas. Então havia esse temor de que, deflagrando uma expedição nos sertões, e aí se dizia que a expedição deveria combater não apenas o Lampião, mas também os coronéis que dão guarida ao cangaço, começasse a haver a derrocada daqueles coronéis, e eles se juntassem com sua massa de praticamente vassalos e fossem contra as forças do Estado, e dali começasse um movimento e tomasse conta do país inteiro e derrubasse o próprio Getúlio Vargas. Interessante essa sua argumentação, Israel, porque a gente vai percebendo como o coronelismo dos sertões do Nordeste era forte, né? Sim. Porque se a partir do seu argumento a gente percebe que o próprio governo federal recuou estrategicamente para evitar um conflito com aqueles que ele queria como apoiadores, né? Sim. Quer dizer, então você abre mão de resolver um problema da violência de grupos de bandidos para garantir o apoio político. Sim, perfeitamente. E veja, Lemuel, que quando a expedição ela é noticiada, a grande expedição do governo federal que vai dar fim ao banditismo no Nordeste do Brasil e libertar milhões de pessoas das mãos de Virgulino Ferreira, que naquela quadra era um grande expoente, né? Começam a chover nomes de coronéis nos diferentes estados que davam guarida a Lampião. Isso é publicado
escancaradamente na imprensa carioca, próxima aos círculos do alto escalão federal, e o próprio Chevalier, em entrevistas que ele dá à imprensa, ele diz claramente: eu tenho consciência de que, para destruir o cangaço, eu vou ter que atentar também contra os coronéis que dão proteção, dão guarida, dão armamentos, dão insumos aos cangaceiros. Então, logo se acendia aquele temor entre os próprios coronéis. E essa argumentação da falta de verbas, ela não prospera por quê? Porque quando se diz, olha, a expedição fracassou porque o governo federal não tem uma verba de 300 contos de réis para sustentar por 6 meses a expedição Chevalier, porque eram 50 contos mensais, né, para fazer frente às despesas. E aí, em minhas pesquisas, eu descobri um relatório, evidenciei no livro, um relatório do Juarez Távora, de 1932, falando que em 1931, quando a expedição fracassou por falta de verbas, o governo federal já tinha enviado para 3 estados do Nordeste um montante de 900 contos para fazer frente às despesas de combate ao banditismo. Ou seja, um orçamento 3 vezes maior. E mais ainda para reforçar esse argumento, a Associação Comercial da Bahia, dos varejistas da Bahia, quando se diz que a expedição não iria mais seguir para o Nordeste por falta de verbas, a associação diz: nós, os comerciantes, vamos bancar a expedição. Diz claramente. Manda mensagens para Getúlio Vargas, manda mensagens para Oswaldo Aranha, mensagens telegráficas, claramente, e há um vácuo de retorno aí. Não existe qualquer retorno, ou seja, o governo federal não tinha, naquele momento, intenções de agir dentro do Nordeste contra esses poderosos coronéis que davam sustentação ao novo regime. Quando Vargas vai ao poder, o próprio Juarez Távora, que era intitulado o vice-rei do Norte, e vai ser um dos sustentáculos no Nordeste do governo Vargas, ele procura diferentes coronéis para compor e pedir o apoio a Getúlio Vargas. Então veja que falta de verbas não houve. O que houve foi realmente uma decisão política de não se extinguir o banditismo naquele momento. Israel, você falando aí colocando aí o seu argumento do fracasso da expedição não ter nada a ver com a falta de verba, eu estava aqui na minha mente imaginando o seguinte, uma outra coisa. Canudos, os sertanejos de Canudos derrotou 3 expedições e vinham lá do sul. Os soldados do exército não conheciam os sertões da Caatinga. Logo, era um território onde eles iam brigar, que o sertanejo teria vantagens. Você acha que a expedição Chevalier teria obtido êxito brigando por terra com os cangaceiros? Se fosse de avião, não. Avião, eu até admito que bombardeou, mas por terra levaria alguma vantagem. As Forças Armadas, o Exército, que nós não tínhamos uma estrutura de aeronáutica e a Marinha também não viria para cá. Para combater os cangaceiros, olhando para Caatinga, olhando para a nossa região. É muito complicado essa questão da suposição na história, né? Se o Chevalier tivesse vindo com a expedição, se teria êxito ou não. Mas, fazendo um exercício de pensamento a respeito dessa sua pergunta, a expedição ela estava prevista para despejar no Nordeste 1.000 homens, mas desses 1.000, apenas 200 viriam do Rio de Janeiro. Os outros 800 eles seriam compostos por homens das polícias dos estados de cada um das unidades afetadas por Lampião. É possível que a expedição tivesse êxito? Sim, porque era um contingente muito grande, né, para perseguir Lampião.
mas também, e aí nós estamos apenas no terreno da suposição, mas também podemos admitir que provavelmente, ou talvez, né, meio a meio, que a expedição vencesse ou que fracassasse, porque Chevalier realmente, que era o líder, ele não tinha qualquer conhecimento da Caatinga. Ele não sabia o que era Caatinga, qual era a vegetação da Caatinga, ele não sabia o que era seca. E nas fontes que eu pesquisei, alguns nordestinos que estavam radicados na capital federal começaram a escrever para os jornais, dando sugestões a Chevalier e dizendo: olha, Chevalier, se você for com aviões, metralhadoras, cavalos, caminhões para o sertão, você não vai ter êxito. Ao invés de você levar tudo isso, leve apenas rapadura, carne, farinha e alpercatas. É isso que você vai precisar para combater Lampião. E numa dessas cartas, um determinado leitor chegava a dizer: se você estiver morrendo de fome no meio da Caatinga, como é que você vai saciar o seu estômago se você não tiver nada além dos elementos da flora? Porque você não sabe o valor nutricional que tem o xique-xique, a mucunã, etc, etc. E aí Chevalier rebate, escreve também para os jornais e diz assim: e você, leitor, conhece o valor nutricional da carne enlatada? Quer dizer, porque a expedição ia sobreviver de carne enlatada nos sertões. Nos sertões. Então, assim, é algo... Realmente nós ficamos no terreno da suposição. Da suposição. Talvez tivesse êxito, talvez não. Se ele incorporasse elementos realmente do Nordeste, homens que conhecessem o bioma da Caatinga, talvez tivesse ali algum sucesso, mas se não, se fossem apenas pessoas que viviam nas cidades, não iriam realmente ter qualquer êxito. Com base no enlatado aí, a gente já tem uma ideia do possível desastre da expedição, né? Entendeu? Mas é verdade, é verdade. Israel, amigos, estamos concluindo nosso papo. Muito obrigado. Eu gostei muito. A lembrar você pode adquirir esse livro aqui direto com Israel, ou pode escrever aqui para o Resenha do Cangaço, que a gente passa o contato. Quem mora em Natal, Parnamirim, esse livro aqui está lá na livraria da UFRN, né? Isso. O Centro de Convivências. Obrigado, meu amigo. Desejo a você boa sorte e sucesso. Muito obrigado, Lemuel, pelo papo. Foi um prazer recebê-lo e estamos aí às ordens. Estamos concluindo mais esse programa. Lembrando, Bruno Ernesto foi o sorteado na obra do Keber Maia. No próximo mês, nós teremos Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró e Chuva de Bala no País de Mossoró, do Tarcísio Gugel. Agradeço mais uma vez a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.